Ao longo dos 14 anos de casamento, as discussões sempre fizeram parte da rotina de Lucas e Júlia. Não era raro ouvir portas batendo ou palavras duras trocadas, mas de alguma forma, ambos encontravam um jeito de voltar atrás, se reconciliar e seguir em frente. No entanto, desta vez, a sensação era diferente. Enquanto pegava a chave do carro e se preparava para sair, Lucas sentia que algo mais profundo se rompia. "Estou saindo daqui", anunciou com um tom seco, mas tentando manter uma postura firme. Júlia olhou, inexpressiva, e respondeu: "Faça o que quiser." As palavras ecoaram na mente de Lucas enquanto ele se dirigia para a porta, como um golpe inesperado. O coração dele estava agitado, mas agora buscava sair sem berrar ou causar mais drama, talvez por orgulho ou exaustão. Durante os últimos meses, a comunicação entre eles havia se tornado uma batalha constante, como uma série de ataques verbais de parte de Júlia, que pareciam cada vez mais pesados. Lucas começou a evitar discussões, tornando-se quase um estranho na própria casa. Em vez de voltar para casa direto do trabalho, estacionava o carro em qualquer lugar e ficava ali, em silêncio, até que o jantar terminasse ou até que a tensão diminuísse. Sua filha, Luana, de 13 anos, também parecia estar se adaptando ao ambiente de desentendimentos, muitas vezes fazendo refeições com a mãe sem questionar a ausência do pai. Nos últimos tempos, parecia que Júlia e Luana cuidavam das próprias necessidades, restando quase nada para Lucas. Certo dia, voltando mais tarde que o normal, percebeu que até as sobras do jantar já não o esperavam. Isso o fazia-se sentir ainda mais isolado, embora ele tentasse ignorar esse sentimento crescente de solidão. Lucas Kaminski, como era conhecido por todos, sempre foi chamado apenas de O Lucas. Oficialmente, seu nome era David Lucas Kaminski, mas para evitar confusões com o pai, outro David, recebeu o apelido de Lucas ainda na infância. "Não sou Júnior", explicava com humor para quem perguntasse, mesmo sem entender por que o pai não quis passar o título. Apesar de seu sobrenome polonês, ele era um verdadeiro mosaico de heranças culturais, com a outra metade da sua ascendência vinda de alemães, franceses, irlandeses e ingleses. Ainda assim, ele sempre carregava o nome Kaminski como se fosse seu único traço de identidade. Recentemente, uma segunda-feira à noite, Lucas decidiu jantar sozinho em um restaurante. Sentado em uma cabine, pronto para fazer seu pedido, algo chamou sua atenção. 2 homens conversavam na mesa ao lado. Uma frase solta chegou aos seus ouvidos. "Então, há quanto tempo você anda com a esposa dos Paulus?", uma voz desconhecida perguntou. O sangue de Lucas gelou quando a segunda voz respondeu. Ele a conhecia bem. Era Pedro, seu melhor amigo. "Ah, faz um bom tempo e desde que eles se casaram. Nem acredito que ele não faz ideia." Lucas mal conseguia respirar enquanto Pedro continuava. "Sim, nos encontramos pelo menos 2 vezes por mês." Lucas estava tão desorientado ao sair do restaurante e entrar no carro que sua cabeça parecia girar. As palavras de Pedro continuavam a ecoar, e ele sequer notou quem passava ao seu redor. Teve sorte de não esbarrar em nada enquanto caminhava confusamente pelo estacionamento. Quando a garçonete se aproximou para anotar o pedido, ele balbuciou algo como um pedido de desculpas, mas logo se levantou e saiu correndo, preocupado em não ser visto pelos 2 homens na outra mesa. Não fazia sentido. Júlia, sua esposa, envolvida com seu melhor amigo Pedro? O mesmo Pedro que ficou ao seu lado no altar no dia do casamento, que ajudava a cuidar de seus carros com tanto zelo? Era uma traição dupla, algo difícil de processar. Pedro não era apenas o mecânico em quem mais confiava, na verdade, era o único a quem confiava todos os seus veículos, e essa relação profissional de anos parecia insubstituível. Para esclarecer, Lucas gerenciava uma concessionária de carros usados. Ouviu todas as piadas e comentários depreciativos sobre vendedores de carros, mas levava o trabalho a sério e era conhecido por oferecer veículos de primeira qualidade a preços justos. E se houvesse algum problema com um carro vendido, ele cuidava disso pessoalmente. Pedro era o melhor mecânico que Lucas conhecia, e sempre esteve ali para garantir que os clientes de Lucas ficassem satisfeitos.
A ideia de contratar Pedro como um membro fixo da equipe surgiu muitas vezes, mas Pedro recusava, alegando que perderia o respeito por si mesmo se fosse trabalhar para outra pessoa. Era dito em tom de brincadeira, mas Lucas sempre sentiu que havia algo mais por trás disso. Mesmo assim, Pedro sempre foi dependente financeiramente, já que a maior parte de sua renda vinha da parceria com a concessionária de Lucas. Agora, toda essa conexão parecia em risco, prestes a desmoronar. Dirigindo pelas ruas à noite, Lucas questionava se realmente tinha ouvido a conversa corretamente ou se era apenas Pedro se gabando, talvez exagerando para impressionar alguém. Contratar um detetive para investigar parecia uma ideia precipitada, especialmente se o caso fosse infundado. Então, ele decidiu procurar respostas sozinho. Quando chegou em casa, Júlia estava como sempre, comportando-se com uma naturalidade inquietante. Precisava de provas antes de qualquer confronto. Mais tarde, enquanto Júlia dormia, Lucas começou a vasculhar o e-mail dela. Não havia muita coisa reveladora. O telefone estava bloqueado, mas Lucas rapidamente lembrou que a senha era a data de nascimento da filha deles, Luana. Ao desbloquear o celular, encontrou mensagens suspeitas, mas nenhuma que mencionasse diretamente Pedro. Era difícil saber se estava paranoico ou se realmente havia algo obscuro em andamento. Talvez Pedro estivesse apenas falando bobagem. Naquela noite, ele foi para a cama, mas o sono não veio. Rolou de um lado para o outro, e só às 2h43 da manhã conseguiu finalmente descansar. Mas o dia seguinte na concessionária trouxe ainda mais tensão. Pedro apareceu, como de costume, e logo começou com suas piadas polonesas, como fazia há anos. Dessa vez, Lucas perdeu o controle. Pedro, o que você realmente sabe sobre a Polônia? Esbravejou. Aposto que nem conseguiria apontar no mapa se sua vida dependesse disso. Você vive falando dessas besteiras, mas tenho certeza de que, se precisassem, os poloneses encontrariam os Estados Unidos antes de você localizar qualquer coisa. Pedro ficou em silêncio, surpreso com a reação. Lucas, ainda fervendo de raiva, virou-se e disse: vai trabalhar. Pedro olhou para mim sem palavras, como se percebesse que eu estava ciente de algo que ele desconhecia. Ele não era o tipo acadêmico, mas tinha inteligência de rua, era esperto com motores e péssimo com livros. Talvez fosse esse o motivo de nossa amizade desde o colégio. Lembro-me de ajudá-lo com os estudos, garantindo que ele passasse de ano. Agora, porém, me questionava se tinha feito a escolha certa ao confiar tanto nele. Com a cabeça cheia de dúvidas, fui para o meu escritório, fechei a porta e me sentei, tentando formular um plano para conseguir provas concretas. Confrontá-los de frente não adiantaria, ou ambos negariam e me fariam parecer paranoico. Eu precisava de algo sólido, algo irrefutável. Foi então que decidi fazer uma ligação para um conhecido em Santa Fé. Expliquei a situação, e ele calculou que vigiar alguém com encontros esporádicos poderia sair caro. Você pode colocar um rastreador no telefone dela, ele sugeriu. Pelo menos assim saberá onde ela está sempre que precisar verificar. Outra opção é instalar câmeras em casa, mas se não forem de alta qualidade, é provável que ela perceba. E mesmo com equipamento sofisticado, se ela estiver alerta, pode notar. Refleti sobre isso enquanto ele continuava. Se eu fosse você, colocaria o rastreador no telefone e esperaria pegar os dois em flagrante. Ele me explicou como um programa de rastreamento funcionaria e, ao final da conversa, recusou qualquer pagamento. Considere isso um brinde, disse ele. Agradeci sinceramente. Espere um cheque, mesmo assim. Se algum dia passar por Silver City, venha visitar a concessionária Kaminsky, eu disse, tentando demonstrar minha gratidão. Normalmente não vou por esses lados, mas se for, procurarei você, respondeu ele. A forma como ele falou me fez acreditar que realmente viria. Eu sempre fui bom em fazer as pessoas se sentirem importantes, e isso foi um fator no meu sucesso como vendedor. As pessoas gostam de se sentir valorizadas. Optei pelo software de rastreamento, já que era mais prático e barato do que instalar câmeras em casa. Naquela noite, esperei Júlia dormir profundamente.
Quando tudo estava em silêncio, instalei o aplicativo no telefone dela, garantindo que ele rodasse em segundo plano, sem que ela notasse. Adicionei o meu próprio telefone para monitorar as atualizações, e pela primeira vez em dias, consegui dormir sem ficar rolando na cama. No dia seguinte, na concessionária, mantive um olho atento no aplicativo. Júlia trabalhava meio período na livraria da universidade, cerca de 15 a 20 horas por semana. Ela sempre chamou o salário de o dinheiro louco e usava boa parte no salão de beleza. Observando o aplicativo, vi que ela havia ido ao supermercado e, depois, voltou para casa. Pedro passou grande parte do dia em casa. No entanto, Júlia estava sempre ocupada quando ele estava presente, então parecia que nunca havia um momento para interagir. Pelo menos naquele dia, tudo indicava que nada fora do comum aconteceria. Tentando ser mais gentil com minha esposa e filha, sugeri que saíssemos para jantar. Júlia parecia um pouco receptiva, enquanto nossa filha adolescente, típica em suas reações, hesitou. Insisti. O jantar correu bem, mas algo incomodou. Mencionei Pedro casualmente, e Júlia ficou visivelmente desconfortável, mudando rapidamente de assunto. Isso só aumentou minhas suspeitas. Queria descobrir se o que Pedro havia dito era verdade. Precisava chegar ao fundo dessa história de alguma forma. Naquela noite, me contive e não chequei o telefone de Júlia. Minhas tentativas de espiar suas chamadas ou mensagens de texto anteriormente não haviam dado em nada. Ou ela apagava tudo rapidamente, ou não havia nada comprometedor. Subi para o quarto e agradeci Júlia por ter vindo jantar com a gente. Obrigada, Lucas, respondeu ela, com um sorriso suave. Foi uma surpresa agradável. Ela olhou para mim de uma maneira que fez meu coração bater mais rápido. Você pode ter sorte esta noite, brincou, referindo-se à nossa falta de proximidade ultimamente. Depois de sua rotina noturna no banheiro, Júlia se deitou ao meu lado. Fiquei em conflito. Se ela realmente tivesse sido infiel, eu queria isso? Decidi deixar que ela assumisse o controle. Sem provas concretas, não queria ser o primeiro a iniciar qualquer coisa. A intimidade aconteceu, mas foi comum, sem detalhes necessários. Durante a semana, continuei monitorando a localização do telefone de Júlia. Nada fora do comum. Na noite de sábado, enquanto ela dormia, decidi verificar o celular mais uma vez. Não encontrei nada que me desse certeza. Comecei a me convencer de que Pedro estava apenas inventando histórias, como já tinha feito outras vezes para parecer impressionante. Afinal, conhecia esse hábito dele desde os tempos de escola. Deitado na cama, me remexia sem conseguir dormir. Olhei para o teto, enquanto minha mente não me deixava descansar. Eram 2 da manhã, e decidi descer para tomar algo. Um copo de Jack Daniels com Coca-Cola na mão e o telefone na outra, resolvi tentar mais uma vez. Digitei a senha, a data de nascimento da nossa filha, e o telefone se desbloqueou. Foi então que um pensamento repentino me atingiu. A gravidez de Júlia havia sido difícil. Com complicações médicas, temíamos pelo bebê. Ela passou as últimas 3 semanas da gravidez em repouso, e Luana nasceu exatamente 9 meses após nosso casamento. Júlia e eu tínhamos ficado imensamente felizes com sua saúde, apesar de todas as dificuldades. Mas, ao lembrar que Luana nasceu 9 meses depois da cerimônia, algo não encaixava. Júlia tomava pílulas anticoncepcionais, mas nós tínhamos nos envolvido fisicamente antes do casamento. O médico havia dito que o estresse do casamento poderia ter afetado os hormônios dela, tornando os comprimidos ineficazes. Agora fazia sentido. Se a hipótese de Pedro estivesse certa, havia uma chance significativa de que Júlia já estivesse grávida antes da nossa noite de núpcias. Eu sabia o que precisava fazer. Havia uma chance de 50% de que eu não fosse o pai biológico de Luana. Levantei do sofá, determinado. Dizem que o pássaro madrugador pega a minhoca, mas, no caso de Pedro, talvez a minhoca tivesse pegado o pássaro. Fui direto para o banheiro, onde peguei alguns cotonetes. Luana dormia profundamente em seu quarto, algo raro nos primeiros anos de sua vida.
Agora, aos 4 anos, finalmente tinha uma rotina de sono estável, mas antes disso, as noites eram sempre uma batalha. Observá-la dormindo, de boca aberta e roncando suavemente, trazia um alívio simples. Era fácil. Com o coração acelerado, peguei um cotonete e limpei suavemente o interior de sua bochecha. Ela nem se mexeu. Depois de guardar o cotonete em um saco plástico, repeti o mesmo processo comigo. Mesmo que Luana fosse minha filha biológica, ainda havia dúvidas sobre a lealdade de Júlia. Se a questão da paternidade fosse resolvida, restaria lidar com a possível infidelidade. Decidi deixar esses pensamentos para depois. Domingo era o dia das tarefas em nossa casa, e todos tinham suas responsabilidades. Fiquei ocupado por mais tempo do que o necessário, evitando Júlia e Luana, tentando manter minhas emoções sob controle. A ansiedade me consumia enquanto aguardava a confirmação ou refutação de minhas suspeitas, e o peso da dúvida parecia crescer a cada minuto. Júlia percebeu que algo me incomodava. Lucas, está com algo na cabeça? Perguntou, com os olhos estreitados. Improvisei uma resposta. Estou pensando em comprar vários carros no próximo leilão para aumentar o estoque do lote, expliquei, rapidamente. Mas o dinheiro pode ficar apertado até que eu faça algumas vendas. Ela me olhou com sua calma característica. Só não exagere, aconselhou. Júlia sempre parecia envolvida no nosso negócio como se fosse algo nosso, embora fosse exclusivamente meu. Discutíamos estratégias para proteger nossas finanças pessoais, já que, vivendo em uma comunidade religiosa, não queríamos que problemas financeiros afetassem nossa reputação ou rotina familiar. Continuei a conversa para disfarçar. Estava pensando em pagar os cartões de crédito e deixar apenas um aberto para melhorar nosso crédito, comentei, tentando soar casual. A ideia era criar uma distração para encobrir meus verdadeiros pensamentos caso Júlia descobrisse depois. Faça o que achar melhor, respondeu com indiferença, sem perceber minha inquietação. Uma nova ideia surgiu em minha mente. Era incrível como a ansiedade podia estimular a criatividade. Era um plano que minimizaria os danos, caso minhas suspeitas fossem verdadeiras. Na segunda-feira de manhã, fui cedo ao Western New Mexico University e procurei o departamento de ciências. Eles me encaminharam ao chefe do departamento, que parecia interessado em ajudar. Entreguei meu cartão de visitas, tentando parecer despreocupado, e até ofereci um desconto de 10% na compra de carros para quem trabalhasse nas amostras. Estou de olho em um carro novo para substituir meu Camry, ele mencionou, com um sorriso. Posso passar e dar uma olhada na sua seleção. Se nada me interessar, talvez possamos conversar sobre algo específico. Agradeci, tentando não transparecer a angústia que sentia. Fico à disposição, respondi, tentando soar animado. Ao sair da universidade, um sorriso surgiu em meu rosto, mas não era de alegria. Estava carregado de preocupação. Os resultados do teste poderiam mudar minha vida para sempre, possivelmente significando o fim do meu casamento. Quando mencionei a Júlia sobre comprar carros novos, tinha sido apenas um disfarce para minhas emoções perturbadas, mas, ironicamente, a ideia começava a parecer uma possibilidade real. Paul, meu contador e também um ocasional vendedor de empréstimos, estava sentado em frente à minha mesa no escritório. Olhei para ele com um ar decidido e comecei a explicar meus planos. Precisamos fazer isso funcionar, disse, tentando não deixar transparecer minha ansiedade. Paul balançou a cabeça, pensando no que eu havia compartilhado. Ele parecia intrigado, mas confiante. Tem algo a mais aí, não é? Perguntou, curioso. Sim, continuei. Quero quitar a hipoteca da minha casa. Podemos resolver isso com um pagamento fixo? Ele anotou algo no seu bloco de notas, calculando rapidamente algumas possibilidades. Deixe-me fazer as contas e volto depois do almoço, respondeu, já se levantando e saindo do meu escritório. Enquanto a porta se fechava atrás dele, meus pensamentos começaram a correr. Pensei em ligar para meu advogado, talvez buscar uma indicação de um especialista em direito de família. Mas então hesitei. Calma aí, disse a mim mesmo. Veja os resultados primeiro.
Afinal, ainda não havia evidências concretas da infidelidade que eu suspeitava. Após o almoço, Paul voltou com uma planilha em mãos. Sentamos juntos e discutimos o plano financeiro e os próximos passos. Embora estivesse tudo bem encaminhado, minha mente estava em outro lugar, focada na expectativa pelos resultados do teste de DNA. Os 2 dias seguintes foram uma verdadeira tortura, cada minuto passando devagar demais. Na quarta-feira à noite, o chefe do laboratório finalmente ligou. Sua voz estava séria, e ele pediu para discutir pessoalmente os resultados. Quando chegou ao meu escritório, não precisava nem falar. O olhar em seu rosto dizia tudo. As amostras não são compatíveis, confirmou ele, com a voz baixa e cuidadosa. Fiquei imóvel por um momento, sentindo o golpe. Ele me entregou o envelope com os resultados, e meu comportamento mudou. Sobre aquele carro que você mencionou, e comecei, tentando afastar o desconforto. Acertei o grande 5.0, e estou de olho em um esportivo. Talvez um mais da Miata. Paul sorriu levemente, sabendo que o assunto era uma tentativa de distração. Não tenho um em estoque agora, mas prometo que vou procurar um no leilão amanhã. Te ligo à tarde com as novidades. Quando Paul saiu, virei para minha assistente, Ana. Vou sair mais cedo, mas estarei disponível, se precisar. Ela apenas acenou com a cabeça, sabendo que raramente precisava da minha ajuda para algo urgente. Enquanto eu andava pelas ruas da cidade, tudo parecia diferente. Peguei o celular e liguei para meu advogado. Ele ficou triste com a notícia, mas sugeriu um colega especializado no tipo de situação que eu estava enfrentando. Agendamos um encontro para aquela mesma noite. Enquanto eu caminhava, uma reflexão sombria começou a tomar conta de mim. Realmente desperdicei os últimos 15 anos? Não só havia perdido tempo, mas agora não tinha sequer o consolo de um vínculo biológico com quem eu chamava de filha. Luana nunca foi minha, e isso era impossível de ignorar. Mesmo assim, uma parte de mim ainda a considerava minha, de alguma forma. Pedro, meu amigo mais próximo, também enfrentaria as consequências de suas ações. A traição dele com Júlia, minha esposa, era algo que eu não podia mais fingir não saber. O segredo que guardaram desde o dia do nosso casamento, às vezes que se encontravam às escondidas. A raiva borbulhou dentro de mim. Se eu não encontrasse um jeito de processar tudo aquilo, algo ruim poderia acontecer. A noite estava fria, e eu sabia que precisava de um tempo longe de tudo. Por isso, decidi ligar para Júlia. Quando ela atendeu, sua voz soou familiar e reconfortante. Voi, Lucas. Tomei fôlego antes de responder. Vou lá, Júlia. Vou passar a noite em Albuquerque para me preparar para o leilão amanhã às 8 horas. Do outro lado da linha, uma pausa breve. Ah, ok. Bem, tenha uma viagem segura, respondeu ela, tentando soar despreocupada. Mas a despedida deixou um sentimento estranho no ar. Era raro eu me aventurar até Albuquerque para um leilão, então essa viagem era incomum. A ideia de deixar Júlia sozinha naquela noite me fez pensar se ela aproveitaria a minha ausência de alguma forma. Além disso, ela precisaria inventar uma desculpa envolvendo Luana para nossos pais, o que nunca era fácil de explicar. A preocupação não saía da minha cabeça, e eu me vi verificando o rastreador de telefone de Júlia intermitentemente, só para ter certeza de que ela não sairia de casa. O caminho para Albuquerque era longo, e eu estava determinado a comprar pelo menos 20 carros, incluindo um Mazda Miata, que era meu alvo principal. Já tinha providenciado tudo para que fossem levados ao meu lote assim que o leilão terminasse. Porém, o maior dilema era encontrar alguém confiável para realizar a inspeção mecânica dos veículos. Pedro, meu mecânico habitual, já não era uma opção. Ele tinha o hábito de inflacionar custos sempre que via uma oportunidade, especialmente quando percebia que meus negócios estavam prosperando. Eu precisava manter meus planos em segredo, pelo menos até garantir um acordo justo. Quando cheguei em Albuquerque por volta das 9 horas da noite, fiz o check-in no hotel Best Western. Mesmo sendo o dono do meu próprio negócio, não podia me dar ao luxo de gastar desnecessariamente com hotéis caros, especialmente com os fundos da empresa.
O quarto era simples, mas confortável, exatamente o que eu precisava. Deitei na cama, tentando relaxar. Assim que entrei no quarto, a primeira coisa que fiz foi verificar o rastreador do telefone de Júlia. Para minha surpresa e alívio, o telefone ainda estava em casa. Mas o descanso não veio. A noite me fez prisioneiro de pensamentos inquietos. Fiquei me perguntando sobre as ações e motivações de Júlia. Como ela podia justificar o caso, ainda mais no dia do nosso casamento? E quanto tempo aquilo tinha durado sem que eu soubesse? As dúvidas me levaram a questionar nosso casamento. Nunca foi perfeito, isso era fato, mas eu acreditava no amor exclusivo que tínhamos jurado um ao outro. Com o tempo, percebi que nossa relação talvez tivesse sido um erro desde o começo. Nos primeiros anos após o casamento, as coisas nunca foram fáceis. Tínhamos planos de esperar alguns anos antes de começar uma família, 3 ou 4 no máximo. Havíamos combinado que teríamos 3 filhos, mas a chegada inesperada de um carro novo mudou tudo. Foi ainda mais doloroso descobrir que meu melhor amigo estava por trás de toda aquela perturbação. O choque fez todas as nossas lutas parecerem pequenas. 14 anos de esforço pareciam ter sido em vão. Pensei nos bons momentos que compartilhamos, mas eles estavam ofuscados por essa traição. Se Júlia não tivesse se envolvido com Pedro, talvez as coisas tivessem sido diferentes. Talvez a gravidez dela não tivesse sido tão complicada, e nossa criança, tão desafiadora. A ausência de mais filhos, algo que ambos desejávamos, pesava ainda mais. Pedro destruiu minha vida no dia do nosso casamento. Ele seduziu minha futura esposa, e agora entretém pelo menos 2 vezes por mês, provavelmente se divertindo à minha custa. Cada pensamento sobre ele me consumia, a raiva borbulhava dentro de mim, tornando impossível descansar. Deitado na cama, tentava me acalmar, mas a raiva me mantinha alerta. Ele precisa pagar pelas consequências, pensei, lutando contra o desejo de agir por impulso. Para tentar escapar dos meus pensamentos, liguei a TV e coloquei um programa de comédia qualquer. O riso, forçado no começo, aos poucos ajudou a acalmar meus nervos. Por volta das 11, eu já estava pronto para cochilar, me preparando para o dia seguinte. O leilão tinha sido positivo. Consegui alguns carros excelentes a preços favoráveis e fiz contatos com revendedores locais. Mas ainda não havia encontrado o que procurava, um mais da Miata. Decidi perguntar a outros revendedores. 2 tinham o carro que eu queria, um vermelho e o outro preto. Negociei as condições, aguardando a confirmação sobre a cor preferida do meu cliente. Ambos os vendedores concordaram com a venda, garantindo que a transação seria feita assim que eu providenciasse os detalhes dos carros no meu lote. A experiência no leilão foi boa. Passei a perceber que deveria participar mais desse tipo de evento, interagindo com outros empresários do setor. Aquela foi uma distração bem-vinda para meus problemas pessoais. No entanto, à tarde, durante a reunião com meu advogado, as notícias não foram boas. Eu estava correndo o risco de perder metade dos meus bens, além de ter que pagar pensão alimentícia para um filho que não era meu. Nesse momento, tomei uma decisão. Não pediria um divórcio, mas deixaria Júlia com o filho de Pedro. Ela poderia continuar na casa, mas com o meu nome na hipoteca. Não teria como vendê-la, e eu continuaria cobrindo os impostos e serviços públicos enquanto ela morasse em outro lugar. No entanto, não poderia reivindicar a casa como sua. Havia também o negócio, que estava registrado como uma corporação, mas eu tinha o pressentimento de que, sem a proteção adequada, poderia perder tudo. Consultar um advogado de ti se tornou uma prioridade. Eu sabia que precisava tomar uma decisão. Quando cheguei em casa, completamente exausto depois de um dia difícil, fui direto informar Júlia. Estou cansado, planejo tomar um banho e ir para a cama, murmurei, indo para o quarto. Ela me perguntou, você não quer jantar? Eu respondi, almocei tarde. Ao menos ela se importava o suficiente para perguntar. O banho foi quase terapêutico, como se estivesse lavando a raiva e os problemas de cima de mim. Mas, mesmo enquanto o calor da água me envolvia, sabia que os problemas não desapareceriam.
porém, eu encontrava consolo em elaborar soluções. Assim que a cabeça tocou o travesseiro, o sono me envolveu. A semana anterior tinha sido estressante, mas agora, com um plano em andamento, sentia que finalmente encontrava um alívio mental. Acordei cedo no dia seguinte, renovado. Fui para o escritório antes que Júlia e Luana se levantassem. No meio de planilhas e relatórios financeiros, organizei meus próximos passos. Informei Paul sobre as 23 compras de carros e instruí Ana a parar de atribuir tarefas a Pedro. Precisamos manter isso em segredo, disse a ela. Ana me olhou com uma expressão interrogativa. Você é o chefe, ela comentou. Obrigada, respondi, já focado no que precisava fazer. Ana, você é inestimável. Às 9 em ponto, liguei para meu advogado empresarial, buscando conselhos sobre como proteger o que restava do meu negócio. O negócio está registrado, mas ela ainda pode forçar uma venda para reivindicar metade do seu valor, ele sugeriu. Considere vender preventivamente. Não pude aceitar. Não posso, é minha vida, retruquei. Deixe-me refletir sobre isso e entrarei em contato com você até o final da semana. Essas palavras pesaram. Eu havia investido tanto sangue, suor e lágrimas na construção desse negócio, era quase como criar uma criança. Eu pensava, amargamente, em como Luana tinha se tornado uma parte importante dessa vida que agora estava se desintegrando. A raiva começou a crescer, ameaçando me consumir, mas, como empresário experiente, sabia que precisava compartimentar isso. Voltei ao trabalho, focado na minha agenda de negócios. Primeiro, entrei em contato com Doug. Tenho Intel sobre 2 Miatas, você pode gostar de vermelho e preto. Ainda está interessado, se o preço for justo, ele perguntou. Respondi rapidamente, qual cor você prefere? Deixe-me mostrar os dois, fazemos as contas, e mesmo que não cheguemos a um acordo, posso vender facilmente. E sua escolha. Antes de continuar, tenho um recado importante. Se você tem medo de ser feito de trouxa ou ser traído por elas, vou deixar um conteúdo essencial para você no primeiro comentário fixado, acesse lá e jamais seja feito de otário. Vamos continuar. Doug pressionou, o vermelho faz uma declaração ousada, mas desaparece mais rápido. O preto é elegante, mas esquenta rapidamente. Estou planejando ir até a garagem agora. Sim, claro, respondi. Quando podemos nos encontrar? Segunda ou terça? Perfeito. Ligue na chegada, ele confirmou. Depois, liguei para o revendedor que tinha um Miata vermelho e negociei uma troca. Ele demonstrou interesse no BMW que estava há 3 meses no meu lote, reconhecendo que seria mais valorizado em uma cidade maior. Enquanto isso, Pedro apareceu com vários carros ainda aguardando reparos. Como um contratado independente, sua agenda flexível atendia às minhas necessidades, apesar da raiva latente que sentia por ele. Durante uma conversa sobre a chegada iminente de 23 carros, Pedro perguntou, Vê e Lucas, quando esses carros do leilão vão chegar? Quero planejar meus reparos. Respondi que a entrega provavelmente aconteceria no final da próxima semana ou no início da seguinte. Mesmo ao lidar com ele, consegui manter a calma. Quando ele foi embora, a raiva parecia se dissipar por um momento. No fim de semana, me distanciei de Júlia, me ocupando com o trabalho no quintal e com os recados. Verifiquei o rastreador de telefone, mas já não me preocupava com ela. A única emoção que sentia era desprezo por ela, por criar o filho de outro homem. Isso parecia imperdoável. Na segunda-feira, voltei para a exposição de carros. Fui trocar o BMW pelo Miata e saí para Albuquerque para finalizar o negócio. Durante a viagem, almocei com o revendedor, criando uma nova camaradagem. O vento no meu rosto enquanto dirigia o Miata me fez saborear a liberdade. Decidi que compraria um carro preto, percebendo que não precisava de mais do que um carro de 2 lugares. Cheguei em casa com o carro vermelho, e Júlia, vendo pela janela, trocou palavras com Luana. Por que você precisa desse carro? Ela perguntou. Querida, precisamos de algo com banco traseiro para Luana, comentou, de forma condescendente. Acabei de pegar em Albuquerque para um cliente,
Pensei que você poderia querer dar uma volta, respondi. Júlia, com um tom de desdém, retrucou, eu não sou fã de carros pequenos. Luana, ao fundo, fez um gesto para a filha se juntar a nós. Não, pai, já estou sendo provocada o suficiente por causa do meu sobrenome. Não quero ser vista com um vendedor de carros usados polonês. Suas palavras me feriram, e a franqueza da adolescente me pegou de surpresa. De onde vinha essa falta de respeito? Olhei para Júlia, que tratou o comentário de Luana como algo irrelevante. A maneira ofensiva como ela falava me fez questionar a autenticidade da minha vida familiar. Vou dar uma volta. Volto logo, anunciei, sentindo uma necessidade de escapar. Dirigi alimentado pela frustração, explorando as estradas de Silver City antes de retornar por volta das 9h30 da noite. Fui direto para o andar de cima, tomei um banho rápido e me arrastei para a cama. Quando saí do chuveiro, Júlia entrou no quarto, lançando uma luz brilhante em meus olhos. Sem abrir completamente os olhos, fechei-os novamente. Você está de mau humor porque não escolhemos um carro esportivo? Você não vai passar tempo com sua família? Você não é apenas polonês, é infantil, ela me repreendeu, sua mudança repentina de atitude me confundindo. Não pude evitar o sentimento de que isso vinha de Pedro. Ele, que estava se divertindo com minha esposa e aparentemente influenciando a falta de respeito dela por mim. Isso passou para nossa filha, mas, apesar de apoiar Luana, ela nem era minha filha. Eu precisava aceitar esse fato. Me parece que você e sua filha preferem ficar sem um poste por perto, então é melhor vocês simplesmente vão embora, retruquei com raiva. O comportamento de Júlia só alimentou minha raiva. Ela se arrependeria de me tratar dessa maneira. A partir daí, a atmosfera na casa dos Kaminsky tornou-se fria e silenciosa. No dia seguinte, entrei em contato com Doug, que veio dar uma olhada no Miata. Ao inspecionar o carro, ele se mostrou visivelmente emocionado. Após discutirmos os números, ele ficou agradavelmente surpreso. O negócio estava incrível, com um desconto de $3.000 a menos do que o valor sugerido pelo Kelley Blue Book. Enquanto ele finalizava a papelada, comentou: meu melhor amigo cuida das compras da universidade. Nós giramos cerca de 16 carros a cada 2 anos. Pode não ser muito, mas se você quiser, posso passar a informação para ele. Sempre gosto de fechar bons negócios. Eu sorri e respondi: Jim entrará em contato com você até o final da semana. Obrigado, Doug. Foi dessa forma que fui expandindo meu negócio, cuidando bem das pessoas e apreciando suas referências. Na quarta-feira, meu advogado me ligou: Vei, Lucas, acho que encontrei uma solução para o seu possível problema. Você pode passar aqui à tarde para discutirmos? Eu, já ansioso para resolver tudo, respondi com firmeza: claro, estarei lá. A tensão em casa estava cada vez mais difícil de suportar, então, na reunião daquele dia, ouvi o plano com atenção. Fiquei satisfeito. Levaria cerca de 2 semanas para executar, mas, se fosse bem-sucedido, os resultados seriam vantajosos. Durante esse período, comecei a transferir meus itens pessoais e ferramentas para um apartamento próximo. Enquanto isso, Pedro aguardava a chegada dos carros para trabalhar neles, mas eu continuei adiando o início do serviço. No último fim de semana, fiz alguns trabalhos no quintal, organizei meu armário e limpei as gavetas, tudo sem que Júlia ou Luana percebessem. Júlia, que estava lavando roupa durante a semana, não notou a falta de algumas coisas no meu armário. Isso me fez lembrar da noite de segunda-feira, quando finalmente disse a Júlia que estava indo embora. Mais uma vez, ela me tratou com grosseria, fazendo comentários desrespeitosos sobre minha origem polonesa e meu trabalho como vendedor de carros usados. No passado, eu teria ido para um motel por 1 ou 2 noites, dependendo do nível de raiva. Mas dessa vez, eu estava decidido a seguir em frente. Na manhã de terça-feira, cheguei cedo ao estacionamento e reuni meus funcionários na sala de conferências. Era uma reunião semanal de rotina, então, inicialmente, não parecia haver nada de diferente. Bom dia, pessoal, comecei. Como todos sabem, os carros que comprei há algumas semanas chegaram ontem à tarde.
Já foram inspecionados e estão prontos para a venda. Não vamos mais utilizar os serviços de Pedro para nenhum trabalho aqui. Se ele perguntar, digam que estamos seguindo em uma direção diferente. Pausei um momento para engolir o nó na garganta. Todos vocês foram fantásticos. Vocês são como uma família para mim, então é difícil dizer o que vem a seguir. Limpei uma lágrima rapidamente e continuei, eu vendi o negócio. As reações de todos foram de surpresa, mas nada mudaria em relação às suas funções, exceto Ana, que assumiria algumas das minhas responsabilidades e receberia um aumento correspondente. Apesar do espanto, todos começaram a parabenizar Ana, reconhecendo seu trabalho árduo. Ana, por favor, venha falar comigo depois da reunião. Temos algumas coisas a discutir, disse, antes de concluir. Ainda estarei envolvido na empresa, mas apenas como consultor, e ocasionalmente posso vender algo, mas não quero interferir em suas vendas. Isso trouxe um alívio para todos, que ficaram contentes por eu continuar por perto, mesmo que de forma mais distante. Após a reunião, quando estávamos saindo, Pedro me abordou. Ei, por que eu não fui incluído na reunião? Ele perguntou, claramente surpreso. Porque era apenas para funcionários, respondi. E você não é mais um deles. Ele ficou em choque. Vejo que os carros chegaram. Vou começar a trabalhar neles, disse, tentando continuar como se nada tivesse mudado. Eu, no entanto, já estava firme. Não precisa. Já foram preparados para a venda, falei com clareza. Ele protestou, dizendo que sempre verificava os carros antes, mas eu reforcei, Pedro, eu vendi o negócio, e o novo proprietário quer seguir outro caminho. Mantenha isso em mente. Guardei minha raiva para outro momento. Eu sabia que menos era mais, e decidi ser breve. Ele parecia atordoado, mas não disse mais nada. Eu não acredito que você vendeu o negócio, exclamou, ainda processando a informação. Agora você vai pegar seu cheque pelas últimas 2 semanas de trabalho. Mas, na verdade, ele não trabalhou muito, pois Ana raramente utilizou seus serviços. Eu não sentia a menor simpatia por ele, só queria poder dizer tudo o que pensava, mas me segurei. Fui até Ana para conversar. Precisamos manter isso entre nós, ok? Pedi. Claro, Lucas. Pode deixar, ela respondeu, com a confiança de quem sabe que eu precisava desse sigilo. Aqui está o plano, continuei. Vou registrar empresas em Nevada. Uma comprará o estacionamento, e a outra comprará a empresa na qual eu sou o único acionista. Eventualmente, vou me divorciar de Júlia e garantir que ela não fique com o negócio. Ana, curiosa, perguntou, por que isso? Eu suspirei, tentando entender o melhor caminho a seguir. Eu preciso me mudar. Júlia ainda não sabia o que estava prestes a acontecer, mas eu já tinha tomado a minha decisão. Eu não voltaria para casa. Durante o tempo em que estive ausente, percebi muitas coisas, incluindo o fato de que Luana, minha filha, provavelmente não era minha. Eu suspeitava que ela fosse filha de Pedro, mas não tinha certeza. O que eu sabia com certeza era que Júlia e Pedro haviam tido um caso, e a verdade viria à tona em breve. Eu também sabia que, embora tivesse decidido não me divorciar imediatamente, eu continuaria pagando as contas e os impostos da casa. Dessa forma, Júlia não poderia alegar abandono e levar tudo, caso decidisse pedir o divórcio. Não era isso que eu queria, nem queria que ela assumisse o controle da empresa. Por isso, eu havia concordado com a compra dupla do negócio, o que garantiria que ela não ficasse com ele. Eu estava pronto para seguir em frente. Ana, você pode lidar com as operações diárias daqui para frente, expliquei. Vou estar disponível para tirar dúvidas e dar conselhos, mas confio no seu julgamento para levar o negócio adiante. Ana, que sempre fora uma funcionária exemplar, aceitou o desafio com um sorriso. No entanto, quando ela ouviu sobre o caso de Júlia e Pedro, sua expressão mudou. Ela ficou séria. Eu sabia que ela entendia a gravidade da situação. Eu preciso que você faça mais uma coisa antes de ir, pedi a Ana. Precisamos de uma nova placa e papel timbrado. Vamos mudar o nome da empresa para Carro Desamparado.
Isso reforçará a ideia de que o negócio está sob nova direção. Ela parecia intrigada, mas confiava em mim o suficiente para seguir as instruções. Ok, Lucas, vou fazer isso, ela respondeu. Após essa reunião, eu me despedi de todos e entrei no meu Audi, indo para Albuquerque. 2 horas depois, recebi uma ligação inesperada de Júlia. Eu não esperava que ela ligasse, mas atendi. Logo, percebi que esse seria um padrão familiar. Eu saía por 1 ou 2 dias, ela ligava, conversávamos, quando eu voltava, as coisas voltavam ao normal, apenas para começar o ciclo novamente. Oi, falei, colocando o celular no viva-voz. Lucas, o que está acontecendo? Júlia perguntou, com a voz hesitante. Nada demais, só indo para Albuquerque, respondi, tentando soar indiferente. Ela insistiu, por que você está indo lá? Para pegar o carro, falei, sem emoção. Então ela fez uma pergunta que me pegou de surpresa, e o que eu ouvi não deve ser verdade, então. Pedro deve ter te chamado, né? Figurativamente falando, ele deve ter perguntado à sua amante o que está acontecendo com o marido. Fiquei perplexo. Eu não sei o que você ouviu, mas quem te contou isso? Perguntei. Ela respondeu, tentando corrigir-se, quero dizer, HEK, seu melhor amigo, e ele estava curioso para saber. Melhor amigo? Que piada! Eu sou uma piada para ele, é isso que você quer dizer? Retruquei. Ela continuou, preocupada com as consequências financeiras, eu vou começar a procurar outro emprego, e quanto à hipoteca? Usei o dinheiro para pagar a casa. Agora você só precisa se preocupar com as contas de serviços públicos e impostos. O resto, e podemos dar um jeito, respondi, sem me alterar. Ela parecia entrar em pânico, de quanto à comida, ao gás, ao seguro. Você não pode fazer isso, Lucas, você precisa voltar. Não vou voltar, disse com firmeza. Lembre-se do que você disse quando eu saí naquela noite. Não se preocupe, vou dar um jeito de cobrir as contas. A energia não vai ser cortada. Ela chorou, Lucas, por favor, não faça isso. Eu já tomei a minha decisão, respondi. E sua filha, Luana, é o que mais me preocupa. Ela é só uma garota de 13 anos, ela tentou apelar para minhas emoções. Ela tem vergonha do sobrenome dela, e de ter um pai que já foi vendedor de carros usados. Bem, não importa mais. Eu não volto. Nenhum de vocês vai mais se envergonhar de mim, disse, decidindo terminar a conversa. Desliguei o telefone antes que ela tivesse a chance de me chamar de volta. Eu sabia que ela ficaria frustrada e tentaria me ligar novamente, mas eu não atenderia. Segui viagem, tentando aproveitar a tranquilidade da estrada, já imaginando qual seria o próximo passo de Júlia, de entrar em contato com Pedro, claro, para tentar descobrir mais sobre o que eu tinha dito. Ao chegar ao meu destino, liguei meu telefone novamente e vi que havia 5 mensagens perdidas. 3 eram de Júlia, uma de Pedro e uma de Ana. Imediatamente, decidi ligar para Ana. Oi, Ana, desculpe, meu telefone estava desligado. Tenho recebido algumas ligações indesejadas, expliquei. Sim, eu sei, ela respondeu. Sua esposa me ligou, e Pedro também. Ele queria saber onde você estava. Eu avisei a eles que você não é mais o dono deste lugar. Então, não espere que você volte. Espero que esteja tudo bem, disse. Está ótimo, respondeu ela. Eles ficaram aborrecidos, claro. Mas você também disse a eles que chamaria a polícia por abuso telefônico. Eu ri. Gosto do que você disse, Ana. É bom saber que ainda há alguém por aqui. Ela riu também. Você pode achar que não tem mais família ou amigos, mas acredite em mim, você tem. Nós somos sua família, e sempre seremos. Obrigada, Ana. Você sabe exatamente o que dizer, agradeci. Espero que seu marido perceba o quão sortudo ele é. Pode ter certeza de que ele sabe, ela respondeu. Ele me diz isso o tempo todo. E não se preocupe, Lucas, ele nunca vai tomar isso como garantido.
Eu prometo que não vou, respondi, antes de desligar. Após a ligação, fiquei refletindo se deveria ligar para minha esposa ou para aquele idiota. Não, deixa eles se resolverem, pensei comigo mesmo. Saí do Audi e entrei no escritório do estacionamento, onde o proprietário me aguardava. Aquele Audi que mencionei e está interessado na troca que você propôs? Perguntei. Ele admirou a condição do carro, verificando por dentro e por baixo do capô. Eu poderia vender isso em uma semana. Você tem certeza sobre a troca? Perguntou, observando o carro com um olhar curioso. Sim, parece que estou conseguindo o melhor negócio possível, respondi. Às vezes, não estou aqui para lucrar, só quero um carro esportivo. Meia hora depois, voltei para a estrada, saboreando o passeio. Agora, o norte parecia uma boa direção, então decidi seguir para Santa Fé. Nas 2 semanas seguintes, percorri o norte do Novo México, o Arizona, o sul de Utah e o Colorado. Estava perto caso Ana precisasse de mim. Durante esse tempo, conversamos algumas vezes, e quando parecia que as coisas estavam se resolvendo, continuei meu caminho para o oeste. Claro, as ligações de Júlia e Pedro continuaram. Primeiro, eram para me aborrecer, depois para se desculpar, e, por fim, começaram a mostrar sinais de ressentimento. Eu ouvi, mas não dei muita importância. Quando me informaram que meu cartão de crédito havia sido cancelado, eu ri. Pedro até me chamou de vilão por ter ido embora, comentei para mim mesmo. Júlia e Luana riram mais ainda. Meu advogado me enviou uma mensagem. Júlia ameaçou me processar se eu não retornasse. Vou ligar para ela, disse meu advogado. Ela fez ameaças a você, certo? Sim, mas se ela ainda estiver pagando pela casa, não se preocupe. Vai ser difícil para ela provar isso, assegurei. Eu posso oferecer algo melhor, continuei. Tenho uma gravação onde explico minha saída e ela insiste que eu não volte. Isso é ouro, disse o advogado. Me envie a gravação. Se ela causar algum problema, levarei para o advogado dela. Deixe-os resolverem isso. Agradeci e ele me disse que daria uma olhada na semana seguinte para ver como as coisas estavam indo. Passei a vagar pelo sudoeste. O Miata não era o carro mais caro, mas era divertido. Recebi olhares e até alguns flashes de mulheres de meia idade, mas não estava procurando nada disso. Afinal, ainda estava casado, não importava o que acontecesse. Passei por Reno, depois Lago Tahoe, a costa do Napa Valley e zigue-zagueei pela Highway 1 até San Diego, passando por Death Valley e indo até Las Vegas. Depois segui para Phoenix, sem pressa, parando em estacionamentos e conversando com as pessoas. Muitos pareciam invejar um cara de 30 anos que podia simplesmente pegar a estrada. Depois de cerca de 3 meses e 8.000 milhas rodadas, decidi que era hora de voltar para Silver City. Ao chegar na Elpis Auto, fui calorosamente recebido por toda a minha equipe, incluindo alguns rostos novos. Todos pareciam genuinamente felizes com o meu retorno. Entrei no escritório de Ana, que antes era o meu. Quando ela me viu, o sorriso se alargou ainda mais. Levantou-se rapidamente da cadeira, andou até mim e me deu um abraço forte. Depois de conversarmos por alguns minutos, perguntei: você acha que posso presentear todo mundo com comida e bebida no Wranglers? Você pode fechar a loja às 5? Já são 3. Com certeza, respondeu ela. Vou garantir que toda a equipe esteja lá. Depois de me despedir deles, vou anunciar o nosso encontro. Nos próximos minutos, a energia estava alta, e eu deixei todos com um sorriso no rosto. Fui até o meu advogado, que me atualizou sobre a situação. Durante minhas viagens, ele me informou que Júlia havia tentado alegar abandono para prender meus bens. Felizmente, ele conseguiu frustrar os esforços dela. Discutimos os próximos passos. Às 5 horas, me juntei à equipe do restaurante Wrangler. Foi ótimo revê-los e desfrutar de um jantar fantástico. Todos estavam animados, e a noite passou rápido. À medida que o jantar chegava ao fim, as pessoas começaram a ir embora, e só restaram Ana e eu. Ela me olhou com um sorriso suave e disse:
Você sabe, Lucas, você pode ter se sentido impotente e perdido, mas você estava enganado. Você apenas confiou nas pessoas que amava. Você pode até ser polonês, mas aquelas piadas nunca definem quem você é. Elas só insultam a sua herança e o que você representa. Fiquei em silêncio, absorvendo cada palavra dela. Então você descobriu? Perguntei, curioso. Sim, demorou um pouco, mas sua menção ao novo nome e a história que você contou ficou na minha mente até que eu a compreendesse. Você é muito mais do que as piadas. Não deixe que isso te defina. Ana, você é a principal razão pela qual voltei, respondi. Tive que ver como você lidou com minhas responsabilidades. E posso te dizer que você não ocupou meus sapatos. Você fez o seu próprio caminho, e fez isso com muita habilidade. Eu tive um mentor excepcional. Ela sorriu, visivelmente emocionada, e nós nos abraçamos. Eu sou grata por isso, disse ela antes de se despedir e ir para o marido, que parecia genuinamente contente. Voltei para o apartamento que não visitava há 3 meses. O ar estava pesado, precisava de ventilação. Abri as janelas e deixei a brisa refrescante da noite entrar. Peguei uma cerveja e me acomodei no terraço, onde tinha uma vista para a piscina. Algumas pessoas nadavam e uma família se divertia perto de lá. Minha mente vagou para Júlia e para o que um dia sonhávamos juntos. Quando nos casamos, tínhamos grandes aspirações e sonhos. Agora, tudo isso parecia ter desaparecido. Olhei para o relógio de parede e percebi que eram cerca de 8h30. Era a hora de um confronto. Rose pulou no meu Miata e dirigiu até minha casa. Tecnicamente, ainda era minha, já que comprei o imóvel antes de me casar com Júlia e meu nome era o único na escritura. Ao entrar na garagem, uma onda de decepção tomou conta de mim. O quintal estava desocupado, como se o paisagismo tivesse sido negligenciado. A luz da varanda estava acesa, o que indicava que Júlia provavelmente estava em casa. Me aproximei da porta e bati. Após um momento, Luana respondeu, com os olhos arregalados, enquanto me cumprimentava. Oi, pai. A mãe está em casa? Ela gaguejou antes de gritar para a cozinha, mãe, o pai chegou. Júlia apareceu da esquina e, ao me ver, gritou, onde você está indo? Optei por responder calmamente ao seu clamor. Viajando, eu disse uniformemente. Naquele momento, Pedro saiu do quarto, usando apenas a cueca. Oh, toda a família está aqui, mãe, pai e filho, comentou, olhando para nós. Do que diabos vocês estão falando? Júlia retrucou, visivelmente irritada. Ah, acho que Pedro entrou para preencher meu papel, afinal, é dele por direito, comentei, observando a confusão no rosto de Júlia. Ela parecia sem entender, mas estava visivelmente enfurecida. Na verdade, moça, você está mal informada, interrompi, sabendo que ela não gostava de ser corrigida. Pedro nunca trabalhou para mim, por escolha própria, então eu não poderia tê-lo demitido por causa das contas. Todos os serviços públicos e o seguro do carro estão cobertos. Júlia interrompeu, vi quanto às compras e a gasolina para o carro. Você perdeu seu emprego, não? Costumava cobrir as despesas enquanto você estava fora. Você acha que pode simplesmente voltar e assumir? Júlia desafiou, com um tom desdenhoso, não, vou esperar até que você e seu parceiro encontrem outro lugar para morar. Estava claro que ela e Pedro iriam ficar juntos na minha casa, e Luana parecia bem com isso. Júlia respondeu com firmeza, eu não vou sair de casa. Correção, esta é minha casa, afirmei. Era minha antes de nos casarmos, e apenas o meu nome está na escritura. Júlia insistiu, e não é assim que a lei funciona, já que eu cubro os serviços públicos e impostos, continuo sendo a dona legal, mesmo que tenha estado ausente brevemente. E ainda é meu. Não se preocupe, darei a você até o final do mês para encontrar outro lugar. Só não se esqueça de levar sua filha com você. O que você quer dizer com sua filha? Ela é nossa filha, protestou. Você não poderia ter dito isso com mais precisão, eu ri, percebendo a confusão de Júlia.
Luana, eu sei que você não gosta de ser chamada de polonesa, então aqui vai uma notícia: seu verdadeiro pai não sou eu, sou Pedro. O silêncio preencheu a sala enquanto Júlia e Pedro se entreolhavam, ambos visivelmente desorientados. O que? Sussurrou Júlia, sem acreditar no que estava ouvindo. Sim, respondi, o descuido no dia do nosso casamento resultou em uma criança. Mas não minha. Olhei para Luana, boas notícias para você, Luana, agora você pode pegar o sobrenome do seu pai verdadeiro e se tornar Luana. Eu me pergunto se talvez a mamãe escolheu o nome Luana por respeito ao seu amante, pensei em voz alta. Júlia e Pedro trocaram olhares, a cor drenando de seus rostos. E você, Pedro? Não quer se apresentar como pai? Perguntei sarcasticamente. Bem, isso é uma pena, é hora de assumir a responsabilidade. Mas olhe pelo lado bom, faltam apenas 4 anos para a faculdade, comentei, sentindo uma satisfação amarga ao vê-los perder o controle. Eles quase ecoaram um ao outro, eu não acredito nisso. Com um movimento rápido, entreguei-lhes o relatório de DNA. Vejam por vocês mesmos. Eles pegaram o papel, olharam-no e, em seguida, desabaram. O carro informou que os pombinhos só receberiam os papéis do divórcio na próxima semana, junto com um aviso de despejo que eu havia instruído. Eu me virei e fui embora. Durante toda a minha ausência, não consegui me livrar do pensamento sobre o que realmente aconteceu. Será que isso ocorreu durante o nosso casamento? Será que ela me escolheu ou eu fui apenas um peão? Me senti completamente desamparado, ignorante e vulnerável. Pedro sempre gostou de zombar de mim pelas costas. Ele fazia piadas polonesas sempre que podia, especialmente na frente de outras pessoas. Uma dessas vezes aconteceu no apartamento onde eu tentava afogar minhas frustrações na cerveja, na manhã seguinte ao que aconteceu. Senti uma mistura de raiva e tristeza, mas não deixei transparecer. Foi difícil lidar com aquilo, e a cada gole de cerveja, tentava afastar a dor. No dia seguinte, sem saber o que fazer, fui até o advogado para começar o processo de divórcio. Eu sabia que teria que vender a casa, dividir o lucro com Júlia, e o pior de tudo, pagar pensão alimentícia. Porém, como minha vida profissional estava estagnada, o que significava que não teria que pagar tanto, e talvez, nem mesmo precisasse pagar nada. A ideia de que minha vida voltaria à normalidade, sem o peso de um casamento fracassado, me dava alguma esperança. Ainda assim, o que Júlia e Pedro fizeram comigo era algo que seria impossível de esquecer. Reconstruir a confiança? Isso parecia um desafio impossível. Ao longo do processo de divórcio, eu tentei manter minha rotina, embora estivesse muito abalado. Voltei a trabalhar na concessionária, lembrando a todos que não era mais o chefe. Eu só precisava de uma venda por semana para cobrir minhas despesas. Foi uma realidade difícil, mas eu não tinha escolha. O pior veio quando vi o valor da pensão alimentícia que o tribunal determinou. Senti como se minha vida financeira fosse sugada. No fim, garanti que as contas bancárias ficassem quase vazias, deixando apenas o suficiente para as necessidades básicas do mês. Júlia, por sua vez, também contratou um advogado. Como ela conseguiu pagar por isso, eu realmente não sabia. Talvez o advogado trabalhasse de graça. Mas não importava. Eles iam se surpreender. Apesar de todo o exame minucioso que fizeram nas minhas finanças, não conseguiram encontrar nada substancial. No entanto, o que eu descobri foi ainda mais interessante. Durante minha ausência, Pedro visitava a concessionária com frequência, tentando desesperadamente arrumar um trabalho com Ana. Mas ela sempre o recusava. Ele desistiu depois de um tempo, e agora, se arrependia por não ter se esforçado mais para obter sua certificação ASC. Ele acabava fazendo trocas rápidas de óleo em um posto, ganhando míseros $13 por hora. Eu só conseguia pensar: espero que Júlia trabalhe em tempo integral, porque senão, eles vão passar dificuldades. Eu entrei em contato com o corretor e avisei a Júlia que estava listando a casa para venda. Ela teria que desocupar antes de o processo ser concluído. E assim, o caminho estava traçado. No entanto, uma noite, Júlia apareceu na minha porta.
Relutante, eu o abri. O que você quer, Júlia? Perguntei. Podemos conversar? Ela perguntou, com um tom implorativo. Não sei se é uma boa ideia. Estamos no meio de uma batalha legal, respondi. Vamos, Lucas. Somos só nós dois, sem advogados. Podemos ter uma conversa civilizada, ela insistiu. Está bem, mas vamos ao Denis. Assim, terá testemunhas, eu sugeri, com a esperança de que a presença de pessoas ao redor fosse manter tudo sob controle. Afinal, não confiava nela o suficiente para ficar sozinho com ela. Sentamos, e após algumas palavras gentis, a conversa começou. Por que você fez isso, Júlia? Perguntei, tentando entender o que havia acontecido. Ela hesitou antes de falar, acho que a resposta simples é que eu gostava de vocês dois e não consegui escolher. Então, você estava nos vendo ao mesmo tempo? Questionei, sentindo a raiva crescer. Júlia olhou para baixo e, com um suspiro, admitiu, sim. Pedro me avisou para não fazer isso, porque sabia que isso arruinaria o relacionamento dele comigo. Então, por que você disse sim quando eu propus? Perguntei, já sem paciência. Porque eu te amava, Lucas. E amava Pedro também, ela disse, tentando explicar. Mas eu sabia que ele não seria um bom marido, então terminei com ele quando você me pediu. Foquei em nós, em nosso futuro. Eu a olhei nos olhos, com uma raiva silenciosa, disse, e no dia do nosso casamento, você estava com ele? Júlia começou a chorar, as lágrimas caindo pelo seu rosto enquanto ela tentava encontrar as palavras certas. Sim, Lucas, tudo estava uma bagunça, ela disse, a voz embargada. Eu a observei em silêncio, sentindo uma raiva crescente dentro de mim, mas ao mesmo tempo, uma tristeza profunda. Então, o que foi? Eu pressionei, não conseguindo entender. Eu não queria perder ele, e ele não queria me perder, ela admitiu, sem hesitar. Agora vocês têm um ao outro. E o seu filho, a propósito, ele fez um ótimo trabalho com o nome. Ela olhou para mim, como se estivesse esperando uma reação. Não consegui responder imediatamente. Durante minhas viagens, eu nem sequer percebi que Luana não era minha filha. Eu não sabia, Júlia, eu disse, a confusão tomando conta de mim. Ela olhou para mim, com os olhos cheios de culpa e dor. CT, eu ainda te amo, disse ela, quase como um sussurro. É bom ouvir, Júlia, respondi, tentando não mostrar o quanto aquilo ainda me afetava. Mas eu não tenho certeza se você entende o que o amor realmente significa. Eu te amei mais do que tudo, Lucas, ela retrucou, com uma dor visível no rosto. Mas agora, não sinto nada além de desprezo por você. Eu falei firme, eu também te amei, mas isso acabou. Não há mais um ou nós um ponto. Júlia olhou para mim, finalmente entendendo que o que tínhamos estava irremediavelmente perdido. Nunca mais vai haver um ou nós, ela disse, com a voz fraca, mas decidida. Antes que ela saísse, eu precisava fazer uma última pergunta. Você já parou? Perguntei, com a esperança de uma resposta diferente. Júlia hesitou, mas finalmente disse a verdade, e nós nunca cessamos. Tivemos nossos momentos de silêncio, mas normalmente nos encontrávamos 2 vezes por mês. Eu queria ter ouvido algo diferente, mas apreciei a honestidade. Mais uma coisa. 1 ano atrás, seu comportamento em relação a mim mudou. O que aconteceu? Perguntei, curioso. O rosto de Júlia ficou vermelho, e ela parecia estar se controlando para não explodir de raiva. Pedro começou a insistir em uma baconalia que não envolvesse você, ela disse, a raiva claramente visível. Eu poderia ter considerado isso se você tivesse envolvido, mas não conseguimos lidar com isso. Sua persistência me fez ficar ressentida com você. Eu sabia que você não aceitaria, mas, e algo dentro de mim pensou que eu poderia ter os 2 homens juntos. Eu não consegui acreditar no que estava ouvindo. Você fez isso? Perguntei, surpreso. Não. Eu apenas contemplei, ela disse, com a voz tremendo. Mas depois você foi embora, e tudo desmoronou.
Bem, agora você está livre para perseguir o que quiser, eu disse, sentindo que a conversa estava finalmente chegando ao fim. Minhas escolhas não te afetam mais. Ela ficou em silêncio por um momento, antes de finalmente murmurar, e você tem razão. Eu paguei a conta e nos dirigimos para os carros, cada um seguindo seu caminho, finalmente cientes de que não havia mais nada entre nós. 4 meses depois, me encontrei diante de um juiz, finalizando o nosso divórcio. Pedro estava lá também, e, quando saímos do tribunal, Júlia sugeriu, talvez possamos pegar uma bebida, da maneira tradicional. Eu olhei para ela, considerando a proposta. Certamente, respondi, já sem qualquer animosidade, como se tudo o que aconteceu tivesse se dissipado no ar. Eu pensei, enquanto seguia em frente, agora, isso marca o fim da minha associação com eles. Eles podem finalmente ficar juntos, e que se afundem na própria bagunça. Eles merecem um ao outro, asterisco. Júlia terá que se adaptar a um padrão de vida mais baixo. Asterisco está tudo bem asterisco. Talvez o ressentimento não tenha desaparecido completamente, mas eu sabia que, como polonês, eu merecia respeito.